baseados no raciocínio que não tem fundamentos. Então, é infundado, entendeu? Não tem conhecimento. São formas de separar as pessoas por características tanto físicas como sociais, culturais. Quando uma pessoa usa características das outras para classificar elas. É o que fere os direitos da pessoa, entendeu? Deferir o próximo sem que você se baseie em algo concreto, entendeu? Preconceito é uma ideia inicial que você faz sem entender aquela pessoa, sabe? Você julga ela pela aparência dela, por coisas que as pessoas falaram, por coisas superficiais. Você não olha a essência dela. Já sofri preconceito certo dia na escola que eu estudava antigamente. Os coordenadores decidiram separar os alunos que tinham maior desempenho na sala dos alunos que tinham menor desempenho. E eles me escolheram, fui uma das escolhidas para ir para a sala que tinha maior desempenho. E depois um aluno que ficou na sala de menor desempenho chegou em mim e falou assim: você subiu por causa das cotas. E eu fiquei tipo assim, tá, eu não tenho capacidade de ir porque eu sou negra. O que é isso que chamam de discriminação? Bem, se formos a qualquer dicionário, obteríamos algo parecido com o seguinte: ação de estabelecer ou perceber diferenças entre coisas, assim, formando um tratamento distinto de acordo com suas características sociais, raciais, estéticas, etc. Essa ação é, portanto, de caráter excludente e é consideravelmente maleável conforme as qualidades daquele que sofre essa ação. O famoso exemplo é aquele colega pequeno que normalmente se tem. Ele é apelidado e tratado de uma maneira totalmente diferente de um aluno grande em tamanho, mas ambos os tratamentos podem resultar na maior consequência da discriminação: a exclusão social. O que foi dado anteriormente foi um exemplo de discriminação por tamanho, e é só um dos muitos outros tipos que existem e que são causadores de péssimas convivências e acontecimentos alarmantes até os dias de hoje. Mas antes de darmos início ao trabalho, é bom abrir um parêntese sobre a seguinte questão: é preconceito ou é discriminação? Bem, em certas ocasiões pode vir a ser ambos, pois o preconceito nada mais do que é uma ideia ou um conceito formado antecipadamente, anterior até mesmo à sua constatação. Então é possível haver uma discriminação ou uma diferenciação, a mesma coisa, pelo uso de um preconceito consolidado pela sociedade. A discriminação pode emergir de um simples debate político-ideológico, na qual não se houve consenso entre duas ideias e que pode facilmente originar uma grande refutação ideológica mútua pelos grupos dessa discussão. Pela facilidade de definir algo como discriminação, ou o famigerado bullying, faz-se necessário um enfoque em determinados tipos, e esses, por sua vez, são discriminação sexual, ou pelo gênero, discriminação étnica, ou pela raça, discriminação estética, ou pela aparência, e discriminação cultural. A discriminação sexual, ou frequentemente referida como sexismo, é aquela que se baseia nas características relativas ao sexo e ao gênero para que se haja a construção da diferenciação. Essa faz mais vítimas mulheres e membros da comunidade LGBT. Já na antiguidade, as mulheres dependiam da permissão dos homens para poderem fazer atividades que atualmente são comumente feitas pelas mulheres em seu livre-arbítrio. Os registros aumentam consideravelmente quando se chega à Grécia, especialmente Atenas. Até Aristóteles, grande filósofo grego, posicionou-se a favor da supremacia do sexo masculino. A luta desses excluídos, desses que são jogados à margem da sociedade, nunca parou. Há muitos movimentos feministas e LGBT até hoje. Manifestações estão ocorrendo nesse instante, e todo esse esforço para ganhar um lugar igualitário na organização social vale a pena, uma vez que esses grupos são consideravelmente sujeitos a todo tipo de violência sexual, proibição nas realizações de múltiplas atividades, aprisionamento por leis discriminantes. A discriminação étnico-racial, ou mais distribuída como racismo, é aquela que se baseia na raça ou etnia para julgar. As principais vítimas são os povos que mais imigram, como os asiáticos e os africanos. As imigrações elevaram consideravelmente o nível de casos de preconceito, porém não se quer dizer que não havia esse fenômeno nesses rasos contatos. Se a discriminação por raças e por etnia desde muito antes, o maior caso é o tráfico negreiro, durante o mercantilismo. Foram milhares e milhares de negros tirados de sua terra para trabalhar como escravos nas colônias.
figuras como Martin Luther King e Nelson Mandela, ou até mesmo episódios como o Movimento Negro no Brasil, ajudaram na luta contra a discriminação étnico-racial que está em processo de altas e baixas. Todos os povos em todas as eras possuem diferentes padrões estéticos, com uma vasta gama de preferências. Assim, os conceitos que mais se devem levar em conta para compreendê-las são os famigerados, ou nem tanto assim, padrão de beleza e tipo ideal. Esse tipo ideal é algo que não existe na realidade. Ele está no mundo ideológico, servindo até mesmo como aspiração para muitos, possuindo características de maior interesse pessoal. Entretanto, ele é inatingível. Mas no fundo faz parte de ciclos econômicos altamente importantes para toda a estrutura econômica atual. Um exemplo disso é a mulher ideal nesse padrão. Branca, loira, magra, cintura pequena, lábios grandes, olhos azuis, cabelos lisos e longos, etc. Mas isso pode acarretar em graves consequências. Quem não está nesse padrão sofre vários episódios de discriminação, caracterizados por ofensas, agressões ou até mesmo mortes. Vale reafirmar a interligação entre discriminações, o que torna tudo pior. A discriminação cultural, muito parecida com a étnica racial pelas passagens históricas, é um tipo de diferenciação elevado em países como o Brasil, que foram colonizados. A cultura dominante é aquela que mais influencia, coage e é venerada pelo resto das culturas do mundo, ou seja, culturas do norte planetário. Os continentes americano, africano e asiático foram e ainda são vítimas dessa discriminação, já que possuem culturas diferentes e consideradas bizarras por muitos do primeiro mundo. Por meio de um preconceito, você pode passar a repudiar alguma região porque foi ensinado a desgostar de suas tradições. Esse tipo de discriminação pode fazer uma nação inteira ser motivo de risada ou repúdio. A maior consequência aparente é a exclusão social. Ela ocorre em todos os tipos de discriminação e é o que leva a conflitos entre opressores e oprimidos, o manifesto dos excluídos. A nossa organização social ainda é frágil se abordarmos questões como discriminação ou intolerância financeira, cultural, sexual, religiosa, entre outras fragilidades. Então o que ocorre é que os grupos afetados pelo preconceito, como os já citados, ficam sujeitos ao marginalismo, individualismo, fobia social, depressão, estresse, rejeição, principalmente no âmbito familiar, ansiedade, esquizofrenia, toxodependência, misantropia, que é o ódio da sociedade, e a chegar até o nível do suicídio. O nosso Brasil, infelizmente, já possui vários troféus por elevada taxa de intolerância. Grupos ou iniciativas como o Mapa da Violência, a ONU Mulheres Brasil, a ONU Plan Brasil e o Grupo Gay da Bahia demonstram muito bem isso, apesar das leis governamentais contra tais atos. O mundo está passando por um processo de altos e baixos em relação à discriminação, mas notícias que afirmam o crescimento considerável do número de mulheres chefes de família no Brasil, campanhas como Parem com a Loucura pela Beleza, eventos como os Jogos Mundiais Indígenas, realizados pela primeira vez no nosso território brasileiro, e muitos outros trabalhos, são muito importantes como centro motivacional nessa constante luta que somos colocados.